Graça e paz, vamos para a palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 34. Nós vamos focar especificamente em um versículo, mas vamos ler desde o primeiro, tá? Salmo 34, versículo 1. Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficam radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Até aqui. Mas vamos orar mais uma vez? Senhor, te agradecemos pela tua palavra, por esse texto maravilhoso. Pedimos mais uma vez, Senhor, fale aos nossos corações, pela tua misericórdia, usa a minha vida para trazer aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar um foco, um zoom aqui nesse texto do versículo 8. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Especialmente nessa primeira parte, vamos falar sobre provar e ver que o Senhor é bom. Você com certeza já foi naqueles provadores de loja de roupa. Você vai lá, tem os quadradinhos com os cabides, o espelho, aquela cortininha. Você escolhe a roupa que você quer, você escolhe as roupas que você quer e leva para lá e escolhe a melhor, né? Vou confessar para vocês que eu tenho pavor daqueles provadores. Eu realmente não gosto de fazer compra, Francine. Ela até reclama comigo, você tem que aprender a ir lá escolher uma roupa, mas eu não gosto de pegar, eu quero comprar uma calça preta. Essa última vez fui para comprar uma calça preta, cheguei lá, tinha 15 tipos de calça preta. Aí escolhi 3 ou 4, daí vai para aquele provador e põe, escolhe, olha, e eu levo ainda, chego em casa, não deu muito certo, não acerto nem usando o provador. Aí eu pego e acabo escolhendo qualquer uma, e dou uma olhada, falo, tá bom assim, e escolho aquela roupa e tá bom, né? Já a minha esposa e a minha filha têm uma habilidade tremenda, elas acertam mesmo, vão lá, escolhem e sabem exatamente o que querem. E eu não tenho essa habilidade, não gosto mesmo. Eu gosto de ir na loja Hering, escolho lá uma camiseta preta G e passo no caixa e vou embora para casa, né? E muitas vezes a gente olha, especialmente para esse texto, provar e vede que o Senhor é bom, de uma forma muito superficial, como se a gente pudesse experimentar o Senhor para ver se é bom, se gosta, de se vê algo em Deus que lhe agrada, se Ele vai atender algum pedido, se eu vou experimentar se o Senhor é bom, vou pedir algo aqui, ver se Ele me responde. E a gente percebe nesse texto que não é exatamente isso que a palavra quer dizer, que o Senhor não está ali à disposição para ser testado, experimentado, para ver se nos agrada, se é aquilo que nós queremos. E esse texto está muito mais próximo da passagem que está em Oséias 6:3, que é conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um verdadeiro convite ao saber mais a respeito, a ter uma experiência profunda, enxergar com clareza a bondade de Deus. Quando nós lemos aqui, provai e vede que o Senhor é bom, é um convite para nos aprofundarmos, a conhecer muito mais por que o Senhor é bom, como Ele exerce a sua bondade em nossas vidas, onde nós podemos enxergar a bondade do Senhor. É mais ou menos como se eu falasse de um grande artista para vocês. Tem um rapaz recentemente que eu tenho acompanhado muito, um grande músico chamado Jacob Collier. E ele influenciou muito o meu jeito de arranjar, aprendi muito com esse músico. E é como se eu chegasse para você e falasse, você precisa ouvir esse grande artista.
Você precisa conhecer a obra desse músico. Você precisa ouvir o jeito que ele arranja os instrumentos, as ideias dele de harmonia, o conceito que ele tem das coisas, vai mudar o jeito de você pensar. A palavra de Deus, nesse versículo, é como se estivesse lhe apresentando um grande artista, um grande compositor, o autor e consumador da fé. Está te mostrando, venha e conheça o Senhor, nosso Salvador, ouça a voz dEle, conheça os seus caminhos, conheça esse grande compositor, esse grande maestro do universo. Jesus é um maestro, gente. A Bíblia diz que Ele dá à lua o tempo certo, e com a mão dEle Ele rege o sol para nascer, para se pôr. Ele é um grande artista, e é como se esse texto nos convidasse a conhecer mais o Senhor e a sua bondade. Inclusive Jesus é cantor, né? Porque numa ceia como essa, no final da ceia, ele cantou um hino. É verdade, né? Eu queria muito estar nesse final da ceia, ouvir Jesus cantando. Deve ter sido lindo, devia ter uma voz parecida com a do pastor Rafael, eu acho. É. Canta muito bem o pastor Rafael, gente, vocês têm que vir na cantata para ver. Falaram para mim que não cantava, e a gente fez uma experiência no estúdio. Ele arrebentou lá no estúdio. Parecia o Michael Bublé. Ele até fazia uma posição assim de artista. Mas venha na cantata, você vai ver o que é a voz do pastor Rafael. E nesse texto, a gente vê exatamente isso. Algo muito mais profundo do que simplesmente, veja aí se você gosta de Deus ou não, mas um convite para aprofundar, provar, experimentar, conhecer, saber a respeito, ter íntima comunhão com a bondade do Senhor. E ver é ter a convicção, clareza, identificar com facilidade, perceber de longe a bondade e a ação do Senhor. É disso que esse texto está falando. De olharmos com atenção. Por isso que eu falei no início que nós vamos dar um zoom nesse texto, nós vamos ver com detalhes, observar a bondade de Deus, provar, de experimentar realmente. Conhecer a bondade de Deus é conhecer o próprio Deus, e conhecer a Deus é saber que Ele, além de bom, Ele é justo. Ele é justo. Quem tem uma revelação concreta de que o Senhor é bom, também sabe claramente que Ele é justo. A bondade de Deus é irmã da justiça de Deus. Quanto mais você conhece a bondade de Deus, mais o Senhor te ensina sobre a sua justiça. Quanto mais você conhece da justiça de Deus, mais você aprende sobre a bondade de Deus. Guarde isso. O salmista no Salmo 101 escreveu: cantarei a respeito da sua bondade e justiça. Preste atenção. Cantarei a respeito. Quando você fala, quando você canta a respeito, é que você aprofundou no assunto. O salmista, ao momento que ele cantou a respeito da bondade, ele não conseguiu não cantar a respeito da justiça. Teve que colocar junto: cantarei a sua bondade e da sua justiça. Porque você vê a bondade e a justiça do Senhor conectadas. E na sequência desse versículo, diz assim: vou refletir o caminho da perfeição. Saber a respeito da bondade de Deus é saber a respeito da justiça. Quem tem nos lábios, a gente fala muito assim: o Senhor é bom, não é verdade? Ah, Deus é bom, o Senhor é bom. Quem tem nos lábios essa frase, Deus é bom, tem que ter no coração: o Senhor é justo. Tem que conhecer muito bem a bondade e a justiça. Não ter isso claro, não ter essa verdade muito bem definida em nossas mentes, nossos corações, nós teremos um conceito meio turvo sobre a bondade de Deus. A gente vai ver Deus como um Deus bonzinho. A gente só olha para Deus de uma forma assim, deixa a bondade isolada da justiça. A gente olha para Deus como um Deus que não disciplina, que não corrige, que Ele é bonzinho. Tudo que Ele faz, Ele me atende, todos os meus favores e desejos, quase como um gênio da lâmpada. É só o pedir que Deus faz. Quando você vê a bondade ao lado da justiça, você sabe que o Deus, Ele é bom e Ele te ama, e Ele nos corrige também. Ele nos ensina.
E se deixamos um conceito assim superficial sobre a bondade, como não olhamos só como um Deus bonzinho, muitas vezes até nem acreditamos no inferno, que é tão real, tão bíblico, e não conseguimos acreditar porque temos uma imagem corrompida da bondade de Deus, segundo aquilo que a gente acha que é bom. Se a gente não vê a bondade com a justiça, simplesmente achamos que não há condenação. E de fato não há para quem está em Cristo Jesus. Mas precisamos ter uma revelação verdadeira da bondade ao lado da justiça. Como está escrito em Romanos 3:23, nós precisamos crer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é saber que Deus é justo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, amém? É bíblico. Isso você saber que Deus é justo. Mas também crer que na sequência do mesmo texto diz que somos justificados pela sua graça e que Jesus nos livrou da condenação. É saber que o Senhor é bom. Aleluia. Não tem como, você vê a justiça, você vê a bondade, você vê a bondade, você vê a justiça, você vê a justiça. Está ali junto, está conectado, e você realmente vai provar e ver que o Senhor é bom quando você entender essa verdade. Outra consequência da falta de conhecimento da bondade do Senhor é achar que Deus não muda ninguém. Venha como está e fique como está. É um evangelho meio raso que tem sido pregado demais. Você pode vir, nós te aceitamos do jeito que está, mas não precisa mudar nada. Continua a mesma coisa. Não é porque eu quero, porque pastor quer mudar a sua vida, é porque a Bíblia mostra, na sua palavra, em Hebreus 10, versículo 14, que aqui Cristo na cruz aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Quem aqui está sendo santificado? O que é ser santificado? É ser transformado, é ser mudado, é ver a obra do Senhor acontecendo dentro de você. Quando cremos em Jesus, recebemos o quê? O Espírito Santo. Quem crê em Jesus? Quem crê em Jesus? Como filho de Deus. Você recebeu o Espírito Santo de Deus dentro de você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, certamente fará uma grande reforma na sua vida. Não tem como ele entrar e falar, não, entrei aqui só para dar uma paz na tua vida, você ficar tranquilinho. Vocês já viram provavelmente já viram aquele seriado do Irmãos à Obra? Aqueles irmãos que saem quebrando tudo. E eles chegam, às vezes a casa é até bonitinha, né? Às vezes dá até dó, que fala, mas essa casa é mais bonita que a minha. E eles chegam arrebentando tudo com a marreta e põe só aquele óculos na mão, no olho, uma luva na mão e vem com uma marreta derrubando tudo, reformando tudo. É exatamente assim, em uma proporção muito maior e com muito mais poder que o Espírito Santo faz em nossas vidas. É a marreta de Jeová arrebentando mesmo, vai derrubar os sofismas, vai derrubar as incredulidades, vai derrubar toda iniquidade, toda dúvida, todo medo, todo rancor, toda angústia. O Espírito Santo vai arrebentar com uma marreta, como a gente vê numa verdadeira reforma. Eu quero que o Espírito Santo arrebente mesmo as coisas que Ele não quer do meu coração. Nós precisamos desejar e perceber essa mudança. E ver, contemplar a obra maravilhosa do Espírito Santo. Quem quer viver com medo? Quem quer viver com angústia, com incredulidade do coração? Quem quer viver com dúvidas? Deixa o Espírito Santo, e Ele vai fazer, transformar isso dentro de você. Pastor Jean, ontem na pregação de prova dele, falou uma frase muito linda, que diz que não é possível ser alcançado por Cristo e não ser transformado. Se dissermos que Cristo nos alcançou e nada mudou, é sinal que nunca fomos alcançados por Ele. Glória a Deus. É exatamente isso. Se você falar que você teve Jesus, mas nada mudou na sua vida, você não teve Jesus. Não tem como. O Espírito Santo entra, a mudança acontece. Além de nos dar uma visão turva, essa visão confusa sobre a bondade de Deus quando isolamos a justiça, nos leva a enxergar a bondade também em virtudes em nós que na verdade a gente não tem.
Não tem. É tão confuso quando a gente começa a ver, a não provar e ver que o Senhor é bom, não ter uma experiência real, conhecer o autor e consumador da fé, de forma a entender a sua bondade e a sua justiça, a gente começa a olhar para nós de um jeito estranho. A gente começa a ver em nós bondades que não temos, começa a achar muitas vezes que somos bons pelo fato de coisas boas que fazemos. Fazer coisas boas não significa que somos bons. O próprio Jesus falou, mesmo sendo maus, sabei dar boas dádivas. Dar boas dádivas, fazer coisas boas, não nos coloca com esse mesmo adjetivo que pertence somente ao Senhor. O Senhor é bom. Nós somos dependentes da sua vontade, da sua bondade, melhor dizendo. E não só achamos, muitas vezes a gente começa a enxergar em nós atributos, qualidades, e queremos que as pessoas vejam isso. Isso é um orgulho, todos nós carregamos esse orgulho. Queremos ser reconhecidos por essas verdades, por essas virtudes. E nós disfarçamos o desejo de falar essas virtudes numa falsa modéstia, mostrando como se fosse um defeito. É engraçado, o ser humano é criativo demais. Nós sabemos fazer algumas coisas. E a gente usa frases como, por exemplo, assim, o meu defeito é me importar demais com os outros. Quem que nunca falou? Eu já usei essa frase. Meu problema é que eu penso demais nos outros. A gente acha que a gente se preocupa demais, mas o pano de fundo de uma frase como essa que nós nos importamos é com nós mesmos. Nós queremos saber se tudo vai dar certo para nós. Ou que nós falamos assim, o meu problema é ser bonzinho demais. Ajudo demais as pessoas. Quando a gente começa a olhar para nós assim, é que nós já estamos ajudando, esperando um retorno. É quase como um investimento, aquele favor que a gente faz. E a gente não vê isso recíproco, a gente se sente injustiçado. A gente viu uma bondade em nós que não viu no próximo. Eu fiz, mas não fizeram por mim. É um conceito turvo, confuso, do que é a verdadeira bondade, que é um atributo, uma virtude que tem no Senhor. Um que a gente costuma usar muito também, o meu problema é querer fazer tudo sozinho, né? Ou o meu problema é que eu gosto de tudo perfeito, e tem uma série de frases, gente, que a gente usa para falar como se fosse um defeito, querendo demonstrar alguma virtude que nós temos e nós não temos. Não temos. Nós somos dependentes de qualquer virtude, qualquer bondade que existir em nós. Pode ter certeza que é obra do Espírito Santo, é fruto do Espírito. Não é fruto de nada que seja gerado dentro de você por seu próprio mérito. Agora, é importante como que nós vamos conhecer mais, provar e ver a bondade do Senhor? Nós devemos observar nas suas obras, na sua palavra, naquilo que Ele faz. E o primeiro ponto que eu quero entrar aqui, de observação da bondade do Senhor, é na criação. A gente vê no livro de Gênesis, no relato da criação, que Deus sempre finaliza, a palavra de Deus sempre finaliza dizendo, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. A criação revela a bondade do Senhor. Observar a obra de Deus na criação é aprender sobre a sua bondade. Eu quero ler um salmo, o Salmo 104, que é um salmo muito bonito, que também fala da criação. Normalmente a gente lê em Gênesis, né? Mas aqui o profeta escreveu de uma forma quase cinematográfica. Ele fez de uma forma poética, ficou muito bonito também para revelar. Não vou ler todos os versículos, eu vou lendo aqui e vou pulando alguns, tá? Diz, bendiga minha alma o Senhor meu, como tu és grandioso, estás revestido de glória e majestade. Coberto de luz como um manto, tu estendes o céu como uma cortina. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e cobriste as águas ficar acima das montanhas. Com a tua repreensão as águas fugiram, com a voz do teu trovão
bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram-se os vales até o lugar que lhes havia preparado. Vou pular aqui para o 19. Fez a lua para marcar o tempo. Eu amo esse versículo. O sol conhece a hora de se pôr. Agora, para encerrar aqui, o versículo 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Basta a gente olhar ao redor, a gente perceber que somos extremamente abençoados, que o Senhor revela a sua bondade na criação. Vou usar aqui até citar um trecho um dos sermões de Calvino, que ele comenta inclusive sobre esse salmo, e ele diz o seguinte: Deus se revelou em toda a obra da criação do mundo, e a cada dia tão nitidamente se manifesta que não se pode abrir os olhos sem sermos forçados a contemplá-la. Se você não quer contemplar a obra da criação, se você abrir os olhos, se você respirar, se você viver, você está vendo a bondade de Deus através da criação. Reconhecer isto é provar e ver a bondade do Senhor em tudo aquilo que criou. Quando nós lemos, comentava hoje num devocional com os músicos, lá no Salmo 118, versículo 24. Esse é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremos-nos nele. Nós precisamos lembrar que isso aqui vai muito além de um dia que realmente Deus abençoou da nossa rotina, que vamos fazer pela manhã, pelos compromissos, o culto que teremos. Existe uma liberação, uma manifestação de poder muito maior. O Senhor Jesus rege o universo todo para que tenhamos um dia abençoado. Quando o dia amanhece em nossas vidas, foi liberado muito poder de Deus. A Bíblia diz que Ele fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora de se pôr. Ele ordena que o dia aconteça, para que possamos ter mais uma oportunidade de conhecer e ver a sua bondade. Precisamos lembrar disso todas as manhãs. Um outro ponto muito importante que vemos a bondade de Deus manifesta é na família. A família é projeto de Deus. Deus se comprometeu a abençoar as famílias, como a gente vê em Gênesis 12, versículo 3. Uma promessa a Abraão que diz que em você serão benditas todas as famílias da terra. Devemos olhar para a família como um lugar que expressa a bondade de Deus, mesmo que tenha que ser pela fé. Muitas vezes, né, gente? Algumas famílias têm seus problemas? Tem, mas continua sendo projeto de Deus. E devemos confiar em Deus o cuidado com a nossa família. Pedir a Deus a restauração. Ele conhece a família, Ele sabe como restaurar um casamento, Ele quer mostrar para nós. Ele quer que conheçamos a bondade de Deus na restauração em nosso lar, no relacionamento com os nossos filhos. Ele é o autor desse projeto maravilhoso chamado família. Precisamos preservar os relacionamentos dentro de casa, perdoando, pedindo perdão sempre, ter o hábito de orar juntos, fazer cultinho familiar. Eu lembro que na infância, fiquei tão empolgado com o cultinho familiar com meus filhos, que teve uma época que eu estava fazendo quase todo dia. Daí eu percebi que eles estavam ficando irritados. Falei, não vai dar certo esse negócio todo dia, fazer o cultinho. E uma época, comentava com a minha esposa, que na adolescência foi uma época difícil de fazer. Eles ficavam muito bravos, que ficavam com aquela cara assim, meio querendo que acabasse logo, né? E a gente teve vezes assim, falei, acho que eu não vou fazer hoje, né? Eles têm outras coisas, tá essa correria. Eu falei, não, vou fazer. A minha família pertence ao Senhor, e eu devo consagrar ao Senhor a minha família. Eu vou fazer o cultinho. E às vezes fazia em viagem, fazia pelo celular mesmo. O cultinho, eu percebia que eles estavam meio bravos assim, e fazia do mesmo jeito. Hoje, eles pedem para a gente para fazer o cultinho. Às vezes na correria a gente esquece, fala, pai, faz o cultinho, vamos fazer o cultinho familiar. Esses momentos de consagração trouxe paz para o nosso lar, trouxe ordem, trouxe comunhão nesses momentos do cultinho que cantamos,
um louvor, lemos um texto, oramos juntos, abençoamos um ao outro. Família é projeto de Deus. Confia no Senhor, coloca diante de Deus, não desista do ambiente saudável, familiar, cheio da presença de Deus, porque esse é o desejo do Senhor. E também nós devemos ver expresso a bondade de Deus, provar e conhecer na sua palavra. Na palavra de Deus, quando mergulhamos neste livro sobrenatural, nós provamos da sua bondade. A gente está no final do ano agora, é um bom momento para a gente se planejar, para aprofundar ainda mais, para fazer um plano de leitura para o ano que vem, e estudar essa carta de amor que o Senhor deixou para nós. Manual de instrução da vida, está aqui. Decisão difícil, meu irmão. Situações sem saída, a resposta está na palavra de Deus. Busque, aprenda. A palavra de Deus diz que, no Salmo 119, 105, diz que a tua palavra é lâmpada, ilumina os meus passos, luz que clareia o meu caminho. Às vezes a gente não sabe o que fazer. Busca a direção na palavra de Deus. E provar e ver que o Senhor é bom, é provar da sua palavra, como vemos em Jeremias 15, 16, achadas as tuas palavras, logo as comi, provei, experimentei, as tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria. Só vai ter um resultado de você mergulhar na palavra de Deus, o seu coração ser cheio de alegria, de júbilo, de revelação, de direção, de certeza, de convicção dos planos e os projetos de Deus para a sua vida. Amém? Amém. E por último, o ápice da manifestação da bondade de Deus. A maior e mais bela expressão do seu amor, da sua bondade, é a cruz, o sacrifício de Jesus. Quando provamos e vemos que o Senhor é bom através do perdão dos nossos pecados, quando confessamos nossos pecados diante do Senhor, encontramos nele refúgio e salvação. Nesse mesmo capítulo, desse salmo que estudamos, versículo 8, prove e vejo que o Senhor é bom, bem-aventurado é aquele que se refugia. Também vemos no versículo 22, escrito assim, o Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Estar neste lugar de refúgio, de proteção, que a Bíblia fala nesse texto que estudamos, é ter a certeza da salvação. Provai e vede que o Senhor é bom, é desfrutar dessa segurança, que temos vida eterna em Cristo Jesus. Vamos ter essa experiência com o Senhor todos os dias, experimentar do Senhor, provar e perceber a bondade dEle nas suas obras, no ambiente familiar, na nossa igreja, na sua palavra, e especialmente ter a certeza e a paz de ter a segurança em Jesus, que somos salvos por Ele através da cruz, do sacrifício de Jesus. Amém? Quero chamar o pastor Rafael, então, para orar, encerrando. Deus abençoe. Graças a Deus pela sua palavra, irmãos, vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela vida do Misa, que o Senhor continue abençoando a vida do teu servo e usando também como fez nessa manhã. Deus, obrigado porque o Senhor é tão bom conosco, que o Senhor mais uma vez nos dá a oportunidade de pensarmos no quanto o Senhor tem sido generoso, no quanto o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Deus, por alimentar a nossa fé com a certeza de que o Senhor é um Deus misericordioso, cheio de bondade e que tem cuidado muito bem de cada um de nós. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Ajuda-nos, Deus, a olhar para o Senhor, para o teu caráter amoroso e reagirmos a isso com temor, em santidade, em obediência.
O Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. O Senhor é digno da nossa rendição. Senhor, nos transforma e nos ajuda a sermos homens e mulheres que também agradam o Senhor no dia a dia. Nós te agradecemos pela tua palavra e pela tua bondade mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.